Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender como estender a API remota em Python, tá? Isso é útil para nós utilizarmos as funções que são específicas da API regular em Lua, tá? Utilizando ainda o Python, tá? Então vamos lá no Copilin assim, estou com um arquivo novo aqui, Help Topics, Writing Code, Copilin assim API Framework, Remote API, Xremote. Aqui tem uma opção nessa parte aqui de estender a API remota, tá? Para fazermos isso, eu tenho um exemplo aqui que já está justamente em Python, tá? Então não vai ter muita coisa para ter que adaptar aqui. Então tem esse textinho aqui que está em roxo que você vai copiar. Eu criei um arquivo, um projeto meu aqui, tá? Vocês podem pegar qualquer exemplo que a gente já fez anteriormente. Basicamente o que eu tenho aqui é uma função para comunicar, inicializa a comunicação, verifica que o Client ID está certo, inicializa a simulação, estou mandando as mensagens aqui de status, aqui eu posso até arrancar, tá? Para não ficar a pessoa achando que tem que ter isso aqui, tá? Não precisa disso não. Ó, tá inicializando, depois fecha a conexão, tá? Volta para aquele dele. Ah, não, eu arranquei ele já. Beleza. Vou então jogar aqui no meu texto que eu peguei lá no Help, tá? Então fazer o pause aqui, vou adicionar o syncs, eu esqueci aqui, pause, sim.syncs, pause, simulation, ID, né? Sim, ponto op mode, vai ser o mesmo mode block, se não tiver enganado, acho que deve ser isso aqui. Bom, o que vai ser a ideia aqui então? Ele tenta essa função aqui dentro, se ela der resultado ok, ele vai imprimir os dados dela. Então tá, vamos entender um pouquinho o que é essa função aqui que faz a extensão. A função que faz a extensão é essa aqui, ó, syncscall script function. Ela trabalha tanto com números inteiros, pontos flutuantes, strings e mais uma variável de buffer aqui, tá? Tanto aqui nos argumentos de retorno quanto os de entrada, tá? Se a gente for colocar aqui, ela vai trabalhar, ó, os mesmos aqui, tá? Não precisa ser os mesmos aqui, tá? O meu aqui tá diferente, para os hatch, tá? Eu não. O exemplo é do Copilin, né? Tá diferente, tá? O que é a ideia? Eu poder criar funções dentro ali do Copilin para retornar dados que eu não tenho na minha API remota em Python, tá? Então vamos olhar como funciona essa funçãozinha aqui, ó. Dou um Ctrl C aqui, vou voltar lá e vou caçar dentro da API em Python. Vou abrir outra janela que eu quero essa aqui aberta. O que ela faz? Ela consegue chamar remotamente funções dentro do script de Copilin, tá? Basicamente a estrutura dela a gente já viu então, de retorno. Ela sempre vai retornar então um retorno de code, que eu vou verificar se está errado ou não, e valores inteiros, ponto flutuante, string e buffer. Detalhe, tá? Que não está às vezes muito claro aqui. Tanto para os dados que você vai usar de inteiro, ponto flutuante, string, buffer, que você vai enviar e o que você vai receber, tem que estar na forma de vetores, tem forma de lista, tá? Se você colocar aqui o valor aqui, mesmo que eu quero mandar só um número inteiro e eu colocar só como 1, provavelmente vai dar errado lá, tá? E a mesma coisa na hora de retornar. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Como então que é os argumentos dela, Client ID, sempre. Descrição do script, que é o nome onde que está associado ao objeto do meu script. Então vamos criar um script aqui, ó. Poderia botar script em qualquer desses objetos? Poderia. Por que vou criar num disco? Nome grande, tá? Só preguiça mesmo. Então, disk. Vou colocar nele aqui um script filho. Opa. Meu programa não funciona, não vai deixar se estiver rodando, estava rodando.
ter que colocar de novo aquele disco. Adicionar. Script filho. Na inicialização aqui, eu vou ter que fazer aquele comandinho que sempre a gente fazíamos para criar a conexão entre a API remota e o Copillion, tá? Então, use esse código aqui para fazer a comunicação. Então, aqui ó, o nome do script nosso é disk. Tá? Depois, a próxima opção, ele está pedindo aqui o tipo de script que eu estou trabalhando. Ou ele é principal, né? Ou ele é filho, ou de customização. Nossa, aqui é um tipo filho, né? E o que ele está definindo também é o mesmo. Então, não vou precisar mudar, não. O próximo item é o nome da função, tá? A gente não criou a função. Vamos pegar uma pronta aqui também dele, ó. Ctrl C, Ctrl V. Estou pegando lá naquela janela onde a gente foi lá de extensão da API remota, tá? Mesmo local, ó. Tá aqui, ó. Você já se perdeu, Writing Code, Copillion, Xremote, Extend the Remote API, beleza? Estou copiando, eu vou lá no meu código e vou colocar ela numa função à parte. Ela não está dentro de nenhuma das 4 funções principais do script filho, tá? Depois ela pede como argumentos, ó, valores inteiros, ponto flutuante, string, e o valor de buffer aqui, e o modo de operação que é o mode block. Então, tá tudo ok. Isso aqui é o padrão mesmo. Se der certo, eu vou imprimir esses dados, tá? Vamos lá. Eu vou rodar uma vez aqui. Ver se eu pus... tá pausado. Falhou com a comunicação. Ó, se você for olhar lá dentro da função, ela não devolvendo nada. Por isso que tá tudo nulo, mas deu certo aqui, chegou a executar. Vamos alterar isso? Ó, vou parar a simulação. E vou aqui, ó, olha a ordem dele, é inteiros, ponto flutuante, string, então é o terceiro. Então nesse local aqui eu vou botar uma string, ó. Ok? Tá? Note que eu pus aqui dentro dessas chaves aqui para ele enxergar que é um vetor, tá? Eu posso pegar e retornar um desses valores aqui que já foram entregues, ó. Vou retornar os números inteiros aqui, ó. Vou colocar aqui no lugar. Só que como isso aqui já é previsto que é um vetor, eu não vou precisar colocar entre chaves. Tá? Mandei aqui. Ó, devolveu para mim o mesmo dado que eu tinha enviado para ele e deu uma mensagem de ok aqui para mim. Então, com isso, eu posso customizar, criar funções que coletem dados que eu não conseguiria utilizando a API direto, a API remota. Então, vou usar, por exemplo, agora, vamos fazer um exemplo aqui agora, que a gente tenta usar uma função que não tem na API remota. Isso aí só mandou, retornou dados. Isso aqui não está fazendo nada demais. Então, eu vou botar uma função para a gente pegar o tempo de simulação. Ó, time simulation. Tá? Vai fazer a mesma coisa aqui. Um stop. Vou copiar essa função. E fazer uma função agora que chama time simulation. Ó, ela não quero que ela retorne nada repetido. Aqui eu não vou retornar os valores que eu estava enviando, pouco me importa, tá? Eu vou colocar aqui t igual a sim ponto get, deixa eu ver se eu tenho simulation time. Deixa eu ver isso aqui. Get simulation time, ó. Ela devolve um número, então se for um número aqui já vai entender que pode trabalhar com ponto flutuante aqui no caso. E ela vai devolver esses dados aqui. Como esse valor vai entrar como número, e eu devolvo sempre um vetor, eu tenho que colocar entre parênteses. Tá? Entre parênteses não, entre chaves. Então a ordem aqui, inteiro, ponto flutuante. Então vou colocar aqui. Tá? Então já fiz isso aqui.
Vou também, ó, desse lado aqui, ó, vamos rodar uma vez, tá? Olha aqui que é uma coisa interessante. Vou pausar, vou rodar, pausei, tá? Ó, 6 segundos certinho. Scripts filhos, pessoal, você consegue acessar os dados dele com ele pausado, tá? O pessoal fica achando que o único script que trabalhava tanto com em modo simulando ou não simulando é o script de customização. Mas quando você está suspenso, ou seja, pausado, ele usa a palavra suspenso, você está ainda dentro da simulação, tá? Então ele consegue ainda executar as funções que estão aqui dentro, tá bom? Então por que eu pausei aqui? Que eu quero ver que está dando certo o tempo aqui, ó. Vou executar. Ó, me deu tempo aqui dentro, tá? Ele vai dar com um caso mais decimal, mais com precisão, tá? Ó, ele chegou a rodar um pouquinho aqui, ó. Esqueci disso. Eu vou aqui agora, ó, comentar aqui, ele não vai rodar a simulação, tá? Vou rodar de novo. Ó, deu exatamente o tempo que tá aqui, ó. Tá bom? Deu o mesmo tempo aqui. Então isso aqui é útil, por exemplo, se você quiser saber o tempo de amostragem que você está coletando seus dados, né? E o tempo real aqui da máquina, que você talvez está usando função para pegar o tempo, você está pegando o tempo do relógio aqui, né? O tempo real. Eu estou querendo saber dentro lá da simulação, para representar uma coisa próxima. Eu posso pegar, capturar o valor de tempo de 2 instantes dentro de um loop, eu rodo o meu programa, salvo, capturo o tempo. Vou lá na próxima vez, capturo de novo e subtraio. Eu vou saber o tempo de amostragem que eu estou tendo em um intervalo e outro de cada cálculo. É uma forma que eu posso fazer. Tá bom? Então, essa é a ideia de você trabalhar com extensão de API remota. É você usar basicamente essa função, tá? Cria uma função dentro do Copillion, assim, e que ela trata dados que você não tem na API. Então, aqui, por exemplo, basicamente eu criei uma forma de eu utilizar a função getSimulationTime utilizando a extensão da API remota. Tá bom?